Amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Me alegro por mais esta oportunidade de estar aqui com vocês, como ministro da palavra do Senhor, para trazer a vocês aquilo que Deus colocou no meu coração. Convido a toda a igreja a nos colocarmos de pé, abrirmos as nossas Bíblias em 2 Reis, capítulo 5 e verso 1. Amados, hoje estarei ministrando através das Santas Escrituras sobre um homem que tinha o maior respeito, o maior prestígio, homem que caiu nas graças do rei da Síria, comandante do exército da Síria. Este homem a qual estarei ministrando, falando e pregando nesta noite é sobre Naamã. Naamã, um homem com muitas riquezas, um homem que acima de tudo era respeitado pelo rei, era respeitado pelos sírios daquela nação. A Bíblia vai nos relatar que este homem chamado Naamã, ele era um grande estrategista nas batalhas e nas guerras a qual participava, porque ele era o comandante do exército da Síria. Então, as Sagradas Escrituras vai nos dizer que Naamã, o comandante do exército da Síria, ele era muito respeitado e estimado pelo rei do seu país, porque por meio de Naamã, o Senhor Deus tinha dado a vitória ao exército dos sírios. Ele era um soldado valente, mas sofria de uma terrível doença de pele. Amém, amados? Amados, o que me chama a atenção, que este homem chamado Naamã, a qual a Bíblia vai nos relatar e vai falar um pouco de sua história. Mas eu estava hoje falando com Deus, e Deus falando ao meu coração. Naamã, ele era um homem que tinha grandes prestígios e tinha também muita riqueza. A palavra do Senhor nos relata que Naamã, ele era um homem muito bem sucedido na vida, homem com muitas riquezas, homem com muito prestígio, dono de muitas propriedades, cheio do ouro, cheio da prata. E Naamã, ele possuía muitas vestes finas. Porém, amados, a palavra também vai nos dizer que Naamã, ele carregava um estigma em sua vida. Estigma, uma marca, uma cicatriz que o impedia, Naamã, de ser feliz. Naamã era portador de uma lepra. Lepra, uma doença que ataca a pele e também ataca os nervos. Uma doença, meus amados irmãos, que não tinha cura, que não tinha solução. Imagino eu comigo, através da sabedoria que Deus tem me dado, meus amados e queridos irmãos, que Naamã, quando ele ia para a batalha, ele colocava o seu capacete, ele colocava a sua armadura, as suas botas, e ele pegava o seu escudo e ia para a guerra guerrear. Mas eu também imagino que quando Naamã, ele estava voltando para o seio da sua família, para a sua esposa, para a sua casa, quando ele chegava dentro da sua casa, depois de uma luta cansativa, depois de muitas batalhas, Naamã, ele chegava em casa cansado, exausto. Eu imagino que Naamã tirava o seu capacete, eu imagino que Naamã tirava a sua armadura, suas botas, e largava o seu escudo de lado. E ali Naamã,
ele contemplava mais uma vez aquela lepra se alastrando pelo seu corpo todo. E creio eu e acredito também que Naamã pensava: eu tenho tanto ouro, eu tenho tanta riqueza, eu tenho tanta prata, eu tenho tantas propriedades. Com o meu ouro, com a minha prata, eu posso comprar tantas coisas. As melhores comidas, as melhores roupas, a melhor casa, os melhores servos. Mas Naamã, ele só não poderia comprar a cura para se libertar daquela lepra, daquele insígnia que trazia uma grande tristeza para a sua vida. E o rei da Síria, que tinha um carinho, um amor muito grande por Naamã, ele se entristecia, o rei da Síria, porque ele também não podia fazer nada por Naamã. Porém, meus amados, a Bíblia vai nos dizer que num dos ataques contra Israel, os sírios haviam levado como prisioneira uma menina israelita que ficou sendo escrava da mulher de Naamã e de Naamã. Porém, essa menina israelita, ela era temente ao Deus vivo de Israel. Porém, imagino eu, meus amados irmãos, que essa menina, dentro da casa de Naamã, vendo a tristeza da mulher de Naamã, vendo aquele insígnia que Naamã carregava em sua vida, aquela marca, aquela cicatriz, imagino eu, meus irmãos, que ela, como uma serva de Deus temente, ela olhava com aquele olhar de piedade, de misericórdia de Naamã. Porém, meus amados irmãos, essa menina, ela era diferente. Ela cria no Deus de Israel, a qual ela servia, a qual ela tinha amor, a qual ela tinha respeito. Mas se ela fosse uma qualquer outra, ela poderia olhar para Naamã com aquela dificuldade dele, com aquele insígnia que ele carregava, e nos pensamentos dela pensar assim: bem feito, tomara que morra, porque tu me tirou da minha família para trazer como serviçal, como escrava de você e da sua esposa. Mas não, meus amados irmãos, como eu disse, ela tinha amor do seu coração. Mas ela não poderia chegar para Naamã e falar do Deus dela que curava, que transformava, que libertava. Ela não podia se dirigir a Naamã, somente a mulher de Naamã. Porém, meus queridos e amados irmãos, num certo dia, ela chegou para a esposa de Naamã e ela disse para a esposa de Naamã: minha senhora, eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria da sua doença. Porém, meus queridos, a patroa daquela menina, ela podia ter questionado aquela menina sobre o profeta, sobre o Deus que ela servia. Por que o Deus dela não fez nada quando o exército dos sírios atacou a cidade de Israel? Não, mas a patroa daquela serviçal, ela não questionou, ela começou a ouvir aquela menina e começou a nascer uma esperança no coração da patroa daquela menina. Porém, queridos, quando Naamã, ele chegou em casa, a sua esposa, ela foi ter com Naamã e ela falou tudo aquilo que a menina tinha falado para ela. Mas Naamã, descrente, ele não acreditava. Porém, Naamã falou à sua esposa: não há nos autos nenhum registro que diga ou que comprove que houve cura dessa doença, dessa lepra que eu carrego comigo. Porém, aquela mulher disse ao seu marido: mas essa menina, ela é diferente. Eu vejo ela no canto da casa orando, eu vejo ela no quarto dela de joelhos jejuando, eu vejo ela clamando ao seu Deus. Ela não é uma qualquer. Essa menina, meu marido, ela tem algo de diferente. E quando começaram a falar daquela menina, começou a nascer
uma esperança no coração de Naamã. Começou a nascer uma esperança no coração da esposa de Naamã. Então, meus amados, a palavra de Deus vai dizer no versículo 4 que então Naamã foi falar com o rei e contou o que a menina tinha dito a ele e a sua esposa, e o rei ordenou a Naamã: vá falar com o rei de Israel, entregue esta carta a ele. Então Naamã saiu levando uns 350 quilos de prata e uns 70 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Porém, amada igreja, a Bíblia vai nos falar no versículo 6 que a carta que ele levava dizia bem assim: esta carta é para apresentar a Naamã, que é o meu oficial. Eu quero que você o cure. Porém, meus amados, quando o rei de Israel leu a carta, imagino eu rasgando as suas roupas em sinal de medo, e o rei, meus amados, exclamou bem assim: como é que eu, o rei da Síria, poderei curar este homem? Será que o seu rei pensa que sou Deus e que tenho o poder de dar a vida e tirá-la? Será que o seu rei está querendo briga comigo? Ele disse a Naamã. Porém, igreja, o profeta Eliseu soube do que havia acontecido e mandou dizer ao rei: por que o senhor está tão preocupado, meu rei? Meu rei, mande que esse homem venha falar comigo, e eu mostrarei a ele que há um profeta de verdade em Israel, filho do Deus vivo. Porém, a palavra do Senhor vai nos falar, amada igreja. Então Naamã foi com os seus cavalos e carros e parou na porta da casa de Eliseu. Porém, Eliseu, ele não saiu de dentro da sua casa para receber Naamã e a sua comitiva. Ele mandou um empregado seu falar a Naamã que Naamã fosse até o rio Jordão e se lavasse 7 vezes para ser curado. Ora, meus amigos, imagino eu que Naamã ele ficou totalmente aborrecido porque o profeta Eliseu não foi o receber, mandou um serviçal seu o receber e ainda mandá-lo se lavar no rio Jordão, um dos rios mais imundos, mais sujos que havia em Israel. A palavra de Deus vai nos dizer no versículo 11 que Naamã ficou muito zangado e disse: eu pensava que pelo menos o profeta iria sair e falar comigo e que oraria ao Senhor seu Deus e que passaria as mãos sobre mim e sobre o lugar doente e eu ficaria curado. Igreja Santa do Senhor, pense comigo. Naamã, com aquele insígnia, com aquela marca, com aquela doença, ele passava muito trabalho em sua vida. Ele não tinha alegria, ele não tinha felicidade. O ouro que ele tinha, a prata que ele tinha, os bens que ele tinha, não podiam trazer felicidade a Naamã. Naamã, ele não podia conseguir a felicidade para a sua vida. Porém, povo de Deus, muitas vezes nós não alcançamos as maravilhas, as bênçãos de Deus, porque nós temos com o nosso coração coberto de mágoa, de tristeza. Muitas vezes nós temos rancor de alguém e muitas vezes o orgulho não nos permite descermos nas águas do Rio Jordão, ou seja, nos entregarmos ao Senhor de corpo, alma, coração, para que Deus venha ter misericórdia de nossas vidas, para que Deus venha operar sobre as nossas vidas. E muitas vezes nos achamos capazes, donos de si próprio, que nós não precisamos de ajuda, que nós vamos conseguir essa luta, vencer. Amados, não adianta você tentar carregar a tua cruz sozinho. Se você não tiver a ajuda de Jesus,
se você não tiver o fortalecimento do Espírito Santo na sua vida, você vai cair lá adiante, você vai tropeçar. Porém, se nós formos verdadeiros na presença de Deus, dobrarmos os nossos joelhos, confessarmos os nossos pecados, dizer: Senhor, eu não sou nada sem ti, Senhor. O que seria de mim sem a tua presença, meu Deus? E muitas vezes o estigma que nós carregamos na nossa vida talvez seja uma marca que alguém deixou em você, alguém que te desapontou, alguém que te traiu, alguém que fez algum mal em você. E você não consegue estar na presença do Senhor verdadeiramente como deveria estar. Porém, amados, eu quero levar ao conhecimento de vocês que se nós não perdoarmos aquele que nos ofendeu, aquele que nos traiu, aquele que nos magoou, se nós não liberarmos perdão por esta pessoa, se nós não orarmos por esta pessoa, nós não vamos conseguir também o perdão de Deus, porque quando nós liberamos o perdão, Deus também libera o perdão dele sobre as nossas vidas. E quando Deus, ele libera perdão, quando os nossos corações estão vazios daquelas coisas que desagradam a Deus, liberto da mágoa, do rancor, da tristeza, da angústia, quando o nosso coração está limpo, o Espírito Santo ele vem, ele faz morada dentro do nosso coração e Deus começa a agir sobre as nossas vidas. Porém, igreja do Senhor, nós podemos ser abençoados. Esse enigma, essa marca, essa mancha, essa cicatriz na tua alma, no teu coração, ela há de ser curada. Você pode ser transformado, alcançando o milagre de Deus na tua vida, para que você possa ser feliz, para que você possa ser liberto, para que você possa amar e ser amado por Jesus Cristo. Povo de Deus, eu não sei qual é o tamanho do problema que você tem enfrentado. Eu não sei a extensão do problema, eu não sei qual é o peso do problema que tem te assolado, que tem te entristecido. Mas eu quero dizer para você que há uma solução, que há uma saída, e essa saída está em Cristo Jesus, porque a palavra do Senhor vai dizer que ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Talvez esse estigma em sua vida seja uma cova em que você se encontre dentro, achando que não tem mais saída, achando que não tem mais jeito para você. Ei, te anime, porque Daniel ele foi tocado dentro da cova dos leões e Deus mandou um anjo para que fechasse a boca do leão e que não fizesse mal nenhum a Daniel. E assim com você, não interessa a dificuldade que você esteja passando, não interessa a luta que você esteja passando, você não está sozinho. Deus tem atravessado o deserto, tem atravessado o mar, estendido as mãos para te livrar e para te dar o socorro preciso no momento certo. Também me lembro de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram colocados naquele buraco, no meio do fogo. E ali eles não estavam sozinhos, Deus estava com eles, mostrando que quem busca a presença de Deus dia e noite nunca está sozinho. Quero também que você saiba que toda arma forjada contra você não prosperará. Não interessa quais são os planos do diabo para destruir com a tua vida, para romper com a tua vida, com a tua família. Deus é contigo e Ele está lutando contigo, colocando os anjos dele em volta de ti para guerrear com toda a hoste satânica dos infernos. E aí, meu amado, eu te pergunto, o que está faltando para você criar coragem e descer o rio para se lavar, para se banhar, o rio do Espírito Santo, o mar do Espírito Santo, para que você possa ser limpo, para que você possa ser purificado, para que você possa ser transformado, para que a luz do Senhor venha brilhar na tua vida. Sabe, eu fico imaginando quando Naamã deixou a casa do profeta Eliseu e foi embora com a sua comitiva.
E lá adiante, os soldados, alguns deles, muito amigos de Naamã, disseram assim: Naamã, custa você obedecer ao profeta Eliseu e descer as águas do rio Jordão e se banhar e se lavar? Já que nós viemos de tão longe, não custa. Mas também fico imaginando, amada igreja, que Naamã, com um orgulho tremendo que ele tinha em sua vida, ele disse para os soldados: não vou descer nesse rio imundo. Do lugar de onde eu venho tem rios muito melhores do que esses rios. Não vou descer não. A iniquidade, o orgulho de Naamã cegava ele e não deixava com que Naamã pudesse tomar a atitude certa, igreja. Porém, os soldados começaram a insistir, até que Naamã, pensando bem, resolveu descer aquele rio de águas poluídas, sujo, escuro, imundo. Porém, quando Naamã obedeceu e entrou adentro das águas, e ele mergulhou, e quando ele se lavou pela primeira vez, a primeira coisa que caiu na vida de Naamã foi a vaidade. Quando ele mergulhou de novo, quando ele se lavou, a segunda coisa que caiu na vida de Naamã foi o orgulho. E quando pela terceira vez ele mergulhou, ele se lavou, o que é que caiu por terra na vida de Naamã? A iniquidade. E as escrituras vão nos mostrar que cada vez que Naamã se lavava, ele ia ficando purificado, ele ia ficando curado, ele ia ficando liberto das lepras. A luz do Senhor ia brilhando sobre a vida de Naamã. E nessa noite, igreja, eu quero lhe perguntar: o que é que está impedindo que a luz do Altíssimo Soberano venha brilhar sobre a sua vida? Porém, eu quero que você entenda que não depende de Deus, mas depende de você querer mergulhar nas águas do Espírito Santo para ser purificado, para ser liberto, para ser salvo, para alcançar a tua vitória. Ei, amado, não deixe para depois. Mergulhe hoje no mar da vida, mergulhe hoje no rio do Espírito Santo, para que haja transformação, libertação, para que haja cura, para que esse estigma que você está passando, você possa ser liberto, você possa ser uma pessoa feliz em o nome de Jesus Cristo. Não deixe para depois, saia de cima do seu cavalo, saia de cima desse muro, porque Deus, ele tem bênçãos tremendas para que sua vida possa ser uma vida abençoada. Amados, o tempo é precioso e corre demais, e eu devo de ter 3-4 minutos ainda para explanar e resumir um pouco desse estudo, mas eu quero falar para vocês sobre dardos inflamados. Quantos de vocês já ouviram vários pregadores falar sobre dardos inflamados? Porém, dardos inflamados, ele veio lá da origem, há muitos anos atrás, dos índios, quando os índios descobriram uma planta que se chama curare. Os índios Cherokee, eles descobriram que a planta curare tem um líquido, um veneno paralisador, a qual eles usam para imobilizar a sua presa. Eles pegam essa planta chamada curare e extraem o líquido dela. Esse líquido é um líquido paralisador que paralisa um animal, uma presa, por algumas horas. E eles pegam um espinho, daquele comprido, espinho fino, e deixam mergulhado neste líquido da planta chamada curare. Em torno de 2 a 3 dias, o espinho, ele absorve completamente aquele líquido da planta curare. Porém, meus queridos, depois que aqueles espinhos estão com aquele veneno concentrado no seu interior, os índios
pegam aqueles espinhos e pegam também a sua sarabata, que é um canudinho que eles usam para soprar o espinho com uma tremenda força e velocidade para acertar a sua presa. Porém, quando a presa é encontrada almejada, ela é envenenada para aquele veneno da planta curare através da sarabata, do canudo que os índios sopram o espinho para cravar na sua presa. Porém, quando a presa ela é acertada, almejada, em segundos aquele veneno corre pelo seu corpo, pelo seu sangue, mobilizando aquela presa. E aquela presa ela não pode se mexer, ela continua respirando, ela pode ver o que está acontecendo ao seu redor, ela pode mexer com seus olhos, ela só não pode mexer com o seu corpo. E aí os índios fazem com a presa aquilo que eles querem, porque ela não tem força, ela não pode se mexer, os músculos ficam todos parados e paralisados. E assim, meus amados, somos nós. Quando o diabo ele sopra a sua sarabata, num texto mais específico vai dizer que ele vem soprar em nossos ouvidos fofocas, mentiras, intrigas e tantas coisas que nos entristecem e às vezes nos levam a nos afastar de nossos irmãos, nos levam a afastar do pastor, nos levam a nos afastar do convívio com os irmãos na igreja. E automaticamente nos afastarmos do Espírito Santo de Deus. Quando nós nos afastamos do Espírito, quando o Espírito do Senhor se afasta de nós, porque ele já não pode mais morar dentro do nosso coração, porque o nosso coração ele está cheio de intrigas, de rancor, de mágoa, de ódio. E aí, meus amados, nos deixamos ser envenenados com aquele espinho, com aqueles dardos inflamados de Satanás. E aí, quando já não temos mais o Espírito de Deus sobre a nossa vida, quando a nossa fé decai, porque o Espírito não habita num coração onde tenha tanto ódio, tanta mágoa, tanto rancor, ele se afasta de nós e nós acabamos perdendo força e Satanás ele acaba fazendo aquilo que ele quer fazer com nós, porque não temos mais forças de orar, não temos mais força de jejuar, não temos mais forças de buscar a presença de Deus, porque temos totalmente imobilizado pelos dardos de Satanás sobre as nossas vidas. Porém, a palavra do Senhor vai nos dizer que nenhuma arma forjada por Satanás terá êxito sobre a minha e sobre a tua vida, mediante de termos um coração puro e uma vida reta na presença do Senhor. Amém, amados? Já chegamos no término desta palavra, porque a hora não nos permite mais. Que Deus possa abençoar plenamente a vida de cada um em o nome de Jesus Cristo.